De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado do YouTuber. E louco, mas é claro, por Jesus. E hoje, na EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todo, vamos estudar a lição de número 4, a lição de jovem, a santificação e a palavra de Deus. Texto principal da nossa lição se encontra em 2 Reis, capítulo 22, e verso 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimento humano. Então, nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical dos Jovens e para essa lição vai ser ministrada dia 22 de janeiro de 2023, no próximo domingo. Para você que pela primeira vez está assistindo nosso programa, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conheça. Fique conosco até o final do programa, pegue a sua caneta Bic, pegue o seu bloco de anotação, pegue a sua revista e fica conosco até o final desse programa abençoado. A nossa lição é a lição de número 4, como dissemos, e o tema geral da nossa lição: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O nosso comentarista da nossa lição, dessa vez, nós temos aqui o pastor Natalino das Neves, né? Um exímio pastor, teólogo, né? Doutor, e ele então comenta essa lição de número 4, que tem por título, né? Nessa lição de número 4, nós temos aqui a santificação e a palavra de Deus. Ele divide a lição, como é de costume, em 3 pontos principais. Primeiro tópico da nossa lição: todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. O segundo tópico: os resultados do retorno à palavra de Deus. E o terceiro e último tópico da nossa lição: o retorno à adoração por meio da Páscoa. O objetivo da nossa lição são 3. Primeiro, conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. Apontar os resultados do retorno à palavra de Deus. Destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. Então são esses 3 objetivos da nossa lição. O texto bíblico, 2 Reis 22, versículo 3 ao 8, e também o versículo 11. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo, a leitura é extensa, tá? Então entramos já no resumo da lição, ou na introdução da lição. Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade e plano de salvação para a humanidade. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados, João 17:5, para demonstrar a importância e o impacto que a Escritura Sagrada tem na vida do crente. Vamos estudar nesta lição sobre 2 grandes avivamentos do povo de Israel, registrado no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Então, aqui o comentarista fala sobre que a palavra de Deus ela é progressiva. Sim, a palavra de Deus é progressiva. Vemos que primeiro começou no Éden, né? Quando o casal peca, então Deus progressivamente já falou para Adão que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Já estava falando sobre a salvação através de Cristo Jesus. E depois vem através dos patriarcas, né? Esse conhecimento progressivo da palavra de Deus. Os patriarcas conhecem mais um pouco, Deus se revela, vem a lei, e agora na graça é o ápice, né, dessa progressão. Chegamos ao ápice. Nós temos todo o conhecimento porque
isso foi revelado, né, através do Antigo Testamento para nós. Hoje nós sabemos o plano da salvação através dessa progressão da palavra de Deus. Entrando no primeiro tópico da nossa lição, todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Sem dúvida, né? Se não há ensino, não há avivamento. Disse a palavra, disse Deus que a doutrina deve gotejar, né? Como goteia na minha casa. Aqui fazendo uma parafrase, né? Uma paráfrase, né? Que goteja a minha doutrina em minha casa. Porque se não há, irmão, ensinamento, o povo, a tendência é se acomodar, certo? Esquecer o temor de Deus. Então, o ensinamento é que é o resultado do avivamento, o que aconteceu aqui, que nós vamos estudar, ok? No primeiro subponto da nossa lição, no primeiro tópico, os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Quais são eles? Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelo rei Ezequias, 716 a 687 a.C., e Josias, 639 a 609 a.C. Ezequias iniciou a reforma abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Segunda Crônicas 29, do verso 1 ao 3. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Segunda Reis 18, verso 3 ao 6. Segunda Crônicas 29, verso 1 ao 31 e também o capítulo 1. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém. Com o retorno do estudo da Escritura, o povo se converteu novamente à prática do monoteísmo, né? Adoração ao único Deus, a centralização do culto e a adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora, com a participação das 12 tribos, segundo Reis 23, 21, versículo 21 ao 22. As características principais dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus. Então vejamos aí, nesse primeiro momento, Josias, ele encontra a palavra de Deus, como, né, estava perdida dentro da casa do Senhor, e fizeram uma leitura, um ensinamento tremendo, que houve um grande avivamento entre o povo de Deus. Então é comprovado aqui que para que haja avivamento é preciso do ensino da palavra de Deus, né? Usando tudo aquilo que é necessário, a hermenêutica, né? E a exegese, a ciência da interpretação e a exegese que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eles iam lendo e ensinando. E houve um grande avivamento naquela época. Então hoje é preciso de ensinar e viver, como Jesus disse em Mateus 7, 24. Aqueles que ouvem, que escutam as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam é como um homem imprudente, que construiu a sua casa na areia. E aí você sabe qual é o resultado entre as duas casas. E essa casa fala da nossa vida espiritual. Tá? As intempéries, os rios, né? O vento são as dificuldades, né? As perseguições, as dores, as doenças que vêm sobre a vida do crente. Mas se ele não tiver alicerçado na palavra, no ensino da palavra, ele pode cair em grandes ruínas. Então aqui o avivamento foi através da palavra de Deus. O povo estava disperso. E quando veio o ensino, quando Josias, né, proporciona esse ensino, então houve grande avivamento. O povo retornou a obedecer a Deus e a um único Deus. Tá? A servir a um único Deus, a adorar um único Deus, porque havia muita idolatria ali. Segundo tópico da lição, o segundo subponto do primeiro tópico, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Josias reinou 31 anos em Jerusalém. 2 Reis 21,
22, versículo 21. Enquanto esteve sob o controle da Síria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar a Deus, aos deuses pagãos. Após a morte de Assurbanipal, rei da Síria, ocorrida aproximadamente em 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar a mudança em seu reino. Josias iniciou a mudança com a reforma das estruturas físicas do templo, 2 Reis 22, versículo 3 ao 6. Durante a reforma, o livro do rei, da lei, melhor dizendo, é encontrado pelo sumo sacerdote Euquias e chega às mãos do rei, e a leitura das escrituras passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Então, a palavra, ela confronta. A palavra é o espelho. Quando você vai sair, né, principalmente o jovem, não todos nós, né? Mas a vaidade maior é no jovem, né? Quando ele vai se arrumar, um jovem vai se arrumar, né? Primeiro que ele recorre ao espelho, para olhar como é que está o cabelo, né? Para olhar como é que está o seu rosto, a sua roupa, né? Para ver como você está diante do espelho, para você sair bem na foto, né? Para você não dar gáfia aí no lugar que você vai, na igreja, na festa. Assim é a palavra de Deus, ela é como espelho. Você lendo a palavra de Deus, ela vai te mostrar os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. E perante esse espelho, que é a palavra de Deus que você está lendo, você vai se consertar. Porque não há homem nascido de mulher que não peque. Mas nós temos um advogado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é isso que Josias se deparou. Ele foi uma outra pessoa depois que ele foi confrontado pela palavra de Deus, que há muito tempo haviam esquecido e não liam mais a palavra de Deus. Mas aqui acharam a palavra de Deus no templo, na casa de Deus. Talvez você tenha perdido a palavra de Deus dentro da igreja. Tenha esquecido de ler, deixado à parte, empoeirada. Mas leia, ela é o espelho para a tua vida, para você ser uma outra pessoa, uma pessoa transformada, porque a palavra confronta o estilo de vida que o homem está vivendo. Terceiro ponto, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes como sinal de contrição e arrependimento. 2 Reis 22, do 10 ao 11. O rei estava triste por sua situação e a do povo diante de Deus. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar ao Senhor. Assim ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairiam sobre Judá. Entretanto, ele adia o acontecimento. 2 Reis 22, versículo 18 ao 20. A Bíblia é como um espelho. Ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudança. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da situação real em que se encontrava o povo de Deus. O pecado do povo de Deus era tal que Deus não ia mais deixar de corrigir o seu povo. Mas pelo reconhecimento, pelo aquebrantamento de Josias, Deus adia, né, esse tempo. Mas como o povo ainda continuou depois, posteriormente, pecando, então o castigo de Deus veio sobre o povo. Mas aqui Josias, ele faz um adiamento pelo aquebrantamento, né, pelo temor à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, como eu disse, é um espelho que corrige as suas falhas, né, que corrige a sua vida espiritual. Então nós devemos, então, ler a palavra, ensinar a palavra e ser confrontado pela palavra, para nós não ter uma vida distante, distanciada de Deus, porque Deus não comunga com o pecado.
Segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, os resultados do retorno à palavra de Deus. Olha aí, quando você volta a obedecer a palavra, estudar a palavra, ensinar a palavra, então existe aí, né, um resultado. Um resultado é lógico, bom, excelente, né? Primeiro tópico do segundo ponto, ou do segundo, primeiro subponto do segundo tópico, a purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Então, primeiro foi o rei. Como o rei não era egoísta, né? Como muitos crentes que às vezes querem a salvação só para ele, né? Não prega para o seu vizinho, não prega para o seu parente, não prega na faculdade, mas o rei Josias é diferente. Aquilo que ele sentiu e aquela transformação que ele teve, ele queria que os seus liderados também sentissem e fossem libertos. E, consequentemente, teria um país mais abençoado. Palavra, o rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Por isso, ordenou que todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo e convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. Então Josias e o povo, após ouvir atentamente a leitura do livro da lei encontrada no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Na sequência, o rei já começou a reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Ali havia utensílios que foram feitos para a adoração a Baal e um bosque para todo o exército dos céus. 2 Reis 23, 4 ao 6. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. 2 Reis 23 e versículo 6. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. 2 Reis 23 e 7. Tudo foi retirado pelo rei Josias. Veja bem aí o confronto da palavra. Primeiro, nós consertamos a nossa vida e depois nós vamos para a nossa família, né? Para ver onde tem coisa errada e orientar a nossa família a chegar mais próximo de Deus, para que a nossa casa seja abençoada. Foi o que Josias fez. Primeiro, o conserto foi com ele, né? O conserto primeiro é com o pai de família, com o chefe. E depois ele queria que o povo também se consertasse, e aí ele partiu para todo o material que contrariava Deus de idolatria, né? Ele foi queimando, quebrando e santificou, priorizou a casa de Deus e foi uma bênção, uma transformação tanto com ele como com o povo. Então é assim que nós temos que ser. Nós temos que, como pai, como líder, como pastor, consertar nossa vida, confrontar com a palavra de Deus e depois ir ensinar a igreja e certamente terá uma grande unção na nossa vida. Segundo subponto do segundo tópico, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. Olha aí, a bênção de Deus. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do reino norte. Ele também restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração em Jerusalém segundo normativas da lei. Josias tirou todas as casas dos altos lugares onde se cultuavam as divindades pagãs. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore para configurar como local sagrado. 1 Reis 14, 23, 2 Reis 16, 4 ao 17 e 10. Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares ou sobre os altos. 2 Reis 23, 5.
O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim foi possível uma mudança radical em relação à idolatria, que estava relacionada também às questões morais e éticas que eram propagada e incentivada pelas práticas das religiões pagãs. Nós vemos aí que a falta do ensinamento, que o distanciamento da palavra de Deus levou o povo a pecar. Estavam em uma idolatria. Idolatria é prostituição espiritual, é traição a Deus. O povo tinha altares nos bosques, debaixo das árvores, e tinha sacerdote para administrar esses altares. Que situação chegou o povo de Deus? Mas graças a Deus que o chefe, o líder, encontrou a palavra de Deus na casa de Deus. E ela confrontou ele consertou, e agora ele vai também pedir para que o povo se conserte através da palavra de Deus, da leitura, do ensino, e aí, só aí então é possível, com a aprovação de toda a nação, tirar os altos, a idolatria, desculpe, do meio do povo, os altares, e assim por diante. E houve uma grande restituição da palavra de Deus. Perdão. Avançando para o terceiro subponto da lição, do segundo tópico, o restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizado na sequência. Ocorreu o restabelecimento, o culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para a adoração do templo. Josias restituiu o ofício do sacerdote, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei. Encontrado. Outro aspecto importante do culto foi a relocação da Arca da Aliança no seu lugar específico do templo. O Santo dos Santos, com as mudanças realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto inclusive ou exclusivo, santo para Deus, o que poderia impedir um culto verdadeiro. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém, todos tiveram a oportunidade de mudar. Então, é o importante. Às vezes nós ficamos, poxa vida, nós ensinamos tanta palavra e a igreja ainda não está conforme precisa estar. Irmão, mas essa mudança é individual. Primeiro é nós, que somos líderes, mudar e dar exemplo. E Deus encarrega de mudar. Agora, a pessoa, é lógico que vai ter pessoas que não vai mudar com a palavra. Mas aí o problema individual é com ela. Mas a palavra tem que ser dita. Porque aonde há palavra, aonde há ensino, há conversão. E a Bíblia diz que o filho, que a pessoa que aceita a correção, ele é tratado como um filho. Mas aquele que não aceita a correção é tratado como um bastardo. É uma pessoa que não é chamada de filho. Então nós precisamos de ser exemplo e pregar a palavra. Certamente muitos vão converter, mas certamente que alguns não vai ter mudança. Mas aí ele vai ter com Deus. E a nossa responsabilidade é de ser exemplo e ensinar a palavra. Tá? Porque senão nós vamos ter que dar conta das almas perante Deus. Nós vamos ter que dar conta. E olha lá se nós não dermos conta conforme ordena a palavra de Deus. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, o retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa, no primeiro subponto, centralizada em Jerusalém. 2 Reis 23, do verso 1 ao 25. Aliás, do verso 21 ao 25. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai
participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado. A Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé, como Deus único, Êxodo 12. A centralização da Páscoa em Jerusalém, 2 Reis 23, 21 ao 23, foi um dos pontos centrais da reforma de Josias. A celebração da festa se transformou em um evento nacional. A centralização exigiu a formação de todas, a informação de toda uma estrutura. A celebração acontecia em 14 do mês de Abibe, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16:1. Irmão, veja o prejuízo quando não prioriza a palavra de Deus, quando não prioriza o ensino, deixa à la vontade, mensagens, triunfalistas, hinos triunfalistas, mensagens da teologia da prosperidade e não há doutrina, não há ensinamento da doutrina de Deus. O que é doutrina? Nós temos 10 doutrinas básicas. E dentro dessas 10 doutrinas básicas, dá para um líder, para um pastor, ensinar aí de 2 a 3 anos, começando da primeira doutrina básica, que é o estudo da Bíblia Sagrada, bibliologia. Vamos aprender sobre a estrutura da Bíblia, aprender que a palavra de Deus, ela é plenária, a inspiração, plenária, tá? Que ela não é um livro qualquer. Isso é bibliologia. Depois nós temos a cristologia, estudar a natureza de Cristo, a natureza humana, a natureza divina, a natureza hipostática de Deus, de Jesus, aprender sobre o seu ministério, pegar exemplo, como Jesus orou, e foi o seu ministério. Depois vem a teontologia, o estudo sobre Deus, os seus atributos, sobre a Trindade, a vertente sobre a Trindade, aprender sobre a Trindade, que não adoramos 3 deuses, mas são 3 pessoas em um único Deus. Depois vem o estudo sobre o Espírito Santo, a paractologia, ou a pneumatologia, que o Espírito Santo não é uma força, mas ele é uma pessoa, e ele é Deus também. Que há alguns crentes me perguntando, dizendo que o Espírito Santo não é Deus. É algo assim, na escola bíblica dominical. Então, às vezes, nós precisamos de ensinar as 10 doutrinas básicas. É o suficiente para a igreja ficar ciente do seu dever, para com Deus, da sua responsabilidade para com Deus, cada membro, Aí vem a angelologia, estudo sobre os anjos. Quando você olha um olhar panorâmico na palavra de Deus, você não vê quais anjos, mas quando você faz um estudo minucioso, particularizado, exegético, você vai ver anjo para todo lado. O ministério dos anjos, sobre o povo de Deus. Aí vem estudo sobre a eclésia, sobre a igreja, a eclesiologia, em Atos dos Apóstolos, o papel da igreja. Jesus disse sobre esta pedra, disse para Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos o estudo da soteriologia, e no estudo da soteriologia, que é a salvação, temos a santificação. Que quando você aceita Cristo como Salvador, você não é obrigado, mas quando você aceita o pacote completo. Jejum, oração, dízimo, oferta, obras sociais, e assim por diante. Você não é obrigado a aceitar aqui, mas quando você aceita, você tem por obrigação praticar a palavra de Deus, ser um crente autêntico, porque o Evangelho é praticidade de vida, não é só teoria. Vem, eu falei da soteriologia, vem a raumatologia, você vai aprender a origem do pecado, aonde começou, aonde foi a rebelião através de Lúcifer, ok? Então nós temos 10 doutrinas para nós discorrer numa terça-feira aí durante 3, 4 anos. Mas às vezes não vemos isso em nossas igrejas.
Os crentes não têm conhecimento básico, que são as 10 doutrinas. E aí entra no comodismo, como entrou aqui, e a igreja vai à bancarrota. E o culpado somos nós. Mas Josias aqui, depois dele ser confrontado com a palavra, houve um conserto geral, né? O povo se consertou e viu as suas falhas e voltou-se para Deus. Então nós precisamos, né? E aqui eles tinham esquecido, sabe o quê? A Páscoa. Tem muitas pessoas hoje que Santa Ceia é como comer um pastel na esquina, tomar um lanche qualquer, não tem compromisso, sendo que a Santa Ceia é lembrar, é a memória, é a lembrança do que Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Então eles tinham esquecido a Páscoa, que Josias então faz, né, realizar novamente a Páscoa. Precisamos, né? E por fim, nas 10 doutrinas básicas, nós temos a escatologia, a revelação das últimas coisas, o tratado das últimas coisas. Então tudo isso é preciso ser ensinado, a igreja precisa de conhecer. A doutrina bíblica não é uso e costume, mas ela produz os bons usos e costumes na igreja. A pessoa só vai se vestir bem, com pudor, vai andar, né, decentemente, ter caráter através da doutrina. Ela produz os bons usos e costumes. Tá? Não é os bons usos e costumes que produzem a doutrina, mas é a doutrina que produz os bons usos e costumes. Aprendam isso. Avançando para o segundo tópico. Senão nosso vídeo vai ficar muito extenso. Há muita coisa para nós meditarmos aqui. Segundo subponto do terceiro tópico. A maior Páscoa de todos os tempos. O próprio texto bíblico afirma que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. 2 Reis 23 e 22. Versículo 22. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor. Foi uma grande festa que durou 7 dias. Realmente deve ter sido algo inesquecível para os judeus. A leitura do livro da lei, encontrado no templo durante a reforma, aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Assim a mudança significativa foram realizadas com intuito de retornar a fé e adoração ao Senhor. A palavra de Deus tem o poder de confrontar as pessoas e de relevar suas falhas com vista à sua restauração, santidade e comunhão com Deus. Olha aí o que provocou a palavra de Deus no povo de Deus e no próprio rei. Terceiro subponto do último tópico, do terceiro tópico. Paulo usa a figura da Páscoa para exaltar a pureza cristã. 1 Coríntios 5, versículos 6 ao 7. Ao escrever aos Coríntios, Paulo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, para exaltar os crentes sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja e para incentivar a busca da pureza na Bíblia. O fermento é tido como um símbolo do que é mal e prejudicial. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento, Êxodo 12 e versículo 15. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio tudo o que pertence ao velho homem. Efésios 4, 22 ao 24. Na atualidade, a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como verdadeiro Cordeiro Pascual, que foi crucificado por nós. 1 Coríntios 5 e 7. O sangue de Cristo, aspergido na cruz, é a causa da libertação espiritual dos que creem. O cristão deve celebrar e santificar a palavra e a liberdade em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação. 1 Pedro 1 e 15. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ali o pão asmo era sem fermento. O pão ali dos judeus feito era sem fermento, mostrando a pureza. Não podia ter nenhum ingrediente que levedasse a massa, que transformasse a massa, mas o pão tinha que ficar no seu natural. Então Jesus falou sobre isso. Um pouco de fermento transtorna tudo. Então, um pecado na igreja sem corrigir
sem tomar questão, ele pode pôr a igreja em dificuldade, como foi nos tempos de Israel. Né? Um pecado na congregação fez Israel perder a guerra. Fez perder a guerra, precisou de reparar aquela cunha, né, que teve ali e as peças que aquele homem, mesmo sendo avisado, pegou dos seus inimigos. E Israel estava perdendo a guerra, precisou de reparar. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Um crente desconcertado, né, um povo desconcertado, vai dar problema, vai impedir as bênçãos, as curas, o batismo com o Espírito Santo. Então, não pode ter fermento, precisa de ter pureza na igreja. É isso que Paulo está falando. Né? Chegamos ao fim dessa lição, vamos fazer a conclusão aqui, senão vai delongar muito, né? Já como delongamos, né? Mas vamos fazer a conclusão. Nesta lição, vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelo rei Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra. E o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Que sejamos líderes como Josias e Ezequias. Que nós venhamos ensinar a palavra para que a igreja possa, né, cada vez mais purificar, estar preparado para o arrebatamento que está prestes, que está às portas. Né? Que Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Né? Olhe para o espelho, vê os defeitos, que é a palavra de Deus, e conserte. Nós precisamos de mamando a caducando. Mais um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe a sua vida.